Estamos ao vivo aí, Reinaldo. Esperar só um pouquinho aqui para a gente esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já dá o start. Vou guardar. Tá me ouvindo, Reinaldo? Tá tudo tranquilo? Tô te ouvindo. Também me copia, né? Copio, aqui tá tudo tranquilo. Então, o pessoal já começou a dar uma boa noite lá no chat. Então, a gente já tá ao vivo aí. Vamos começar então, né? Tem o pessoal já conseguiu acessar, então tá ok. Então, Reinaldo, vou começar aqui apresentando para o pessoal e daqui a pouco a gente se junta aí de novo. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda aqui da plataforma, eu sou Daniel, sou um dos diretores aqui, fundadores da Lift. E a gente está aqui na primeira aula desse programa, né, que a gente preparou para vocês sobre empreendedorismo, sobre inovação e sobre mercado da aviação, né? Nessa primeira aula aqui, a gente vai discutir muito sobre inovação e tecnologia, principalmente, né? Antes de começar propriamente dita a aula, aí, eu queria falar um pouquinho com vocês, coisa rápida, sobre principalmente qual que é o objetivo do programa, né? Para a gente aqui tem principalmente duas coisas que a gente está enxergando que eu acho que principalmente por esse momento de crise que a gente está passando na aviação, no mundo, mas na aviação em especial, uma crise mais profunda, a gente gostaria muito de tentar orientar vocês e discutir junto com vocês como se destacar na carreira, né, sendo a carreira como piloto ou não, mas na carreira aeronáutica. E também eu acho que aproveitar o momento para empreender, né, para criar o próprio negócio na aviação. Eu acredito muito, a gente aqui na Lift, eu acho que os instrutores também, muita gente, o Reinaldo vai participar com a gente hoje aqui, a gente acredita que o empreendedorismo é uma das formas da gente aproveitar a crise para conseguir fazer algo de bom, né, para conseguir se sair melhor no futuro. E eu sempre acreditei particularmente que empreendedorismo é um aliado muito grande do pessoal que tem a pretensão de trabalhar como piloto, né? Normalmente, bem, eu conheço muita gente, eu mesmo fui piloto e empreendi, criei empresas no meio desse tempo aí, depois acabei me tornando só empresário, mas conheço muitos que se mantiveram assim, tanto nos dois ramos, né? A gente tem vários exemplos legais, eu acho que além de ser um plano B para a carreira, é uma forma de proteção para esses momentos, igual esse momento de crise que a gente está passando, e uma forma de aproveitar mais o conhecimento que a gente tem para jogar a aviação brasileira para cima aí, para inovar, né? Para ter uma participação maior no mercado. Então a gente vai falar sobre tudo isso, né? O programa vai acontecer durante 2 meses, essa é a primeira aula. O nosso objetivo é que ela aconteça uma vez por semana, normalmente vai ser às quartas-feiras neste horário aqui. Tá? Alguma mudança ou outra a gente vai reportar para vocês, vai depender bastante também dos professores, dos instrutores que vão acompanhar a gente, dos palestrantes. Certo? Então, essa primeira aula, a gente trouxe o Reinaldo, que é um cara que se destacou bastante aqui, principalmente aqui em Goiânia, em Goiás. Muita gente conhece ele aqui por causa da inovação, por causa do empreendedorismo. O pessoal da PUC Goiás respeita bastante ele, eu conheço ele há algum tempo, venho observando o trabalho dele, eu acho muito interessante, é um cara que tem muito a somar para a gente em questão de inovação
e tecnologia, né? Então, ele tem essa noção, esse conhecimento e o estudo muito grande dentro da aviação e também é empreendedor, tem empresa na área da aviação, vai poder conversar bastante com a gente aqui sobre isso, né? Tem mestrado e está fazendo doutorado no IME, tem bacharel em ciências aeronáuticas, é empreendedor, tem bastante coisa aí. E vamos bater um papo, né? Boa noite aí, Reinaldo. Boa noite, Daniel. Como vai? Tudo ótimo, cara. Vamos começar então? Vamos lá. Isso aí, a palavra está contigo aí. Qualquer coisa eu estou aqui na escuta para a gente discutir mais Então, profundamente, beleza? vamos seguir. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal, os assinantes aí da Lyft. Fiquei muito feliz com esse convite que o Daniel fez. O Daniel é um cara que eu respeito bastante. Conheço a história dele também lá pela PUC e um pouco da história da Lyft e sei o tamanho do impacto em que nós estamos buscando fazer dentro da aviação. É importante, como ele disse, o empreendedorismo na área, porque a nossa carreira de pilotos se tem etapas, né? Se falam dessa ondulação dentro da carreira de piloto, então o empreendedorismo é uma excelente opção, né? Mas você que também quer seguir, né, com sua carreira de piloto, isso a gente sempre busca as ferramentas e meios para tá entrando. Então, vamos dar um panorama aqui, né, dentro dessa conversa que o Daniel me chamou. Eu comecei minha carreira com televisão, tá? Eu fui diretor de televisão por 5 anos, né? Desde o ensino médio, vim trabalhando e empreendendo na área da televisão. Decidi fazer ciências aeronáuticas por uma questão de ver uma carreira da aviação promissora. Eu sou de Anápolis, então aqui dentro da base aérea, um apaixonado pela aviação. Então busquei esse caminho, até acreditando, porque já que eu tinha um conhecimento já com televisão, já conhecia o mercado dentro de todo o meu ensino médio, não fazia sentido eu fazer um curso com publicidade e propaganda, ou fazer um curso de cinema, ou rádio e TV. Optei para fazer ciências aeronáuticas, vim compartilhando essa carreira de televisão com esse início de carreira de piloto, pensando em linha aérea, pensando em poder ter ali um emprego, uma CLT, né? Bom, aí no final, na metade de ciências aeronáuticas, eu entendi que eu poderia criar um programa de televisão falando sobre ciências aeronáuticas, falando sobre meteorologia, porque eu sempre vi que era uma dor que o mercado tinha, que os passageiros tinham, de entender sobre os aspectos operacionais do aeroporto. Então, eu fui até em São Paulo conversar com o pessoal da Clima Tempo, lá com o Paulo Poli, que é o diretor até hoje lá da Clima Tempo, e falei: Paulo, aqui o projeto, levei um business plan para ele, né? E apresentei todo o plano de marketing, o tamanho do mercado da aviação, e vamos começar. Começamos a planejar, começamos a desenvolver, tivemos um trabalho piloto, e aí a Clima Tempo foi vendida, e nisso o projeto foi cancelado. Né? Foi a primeira grande aquisição que teve lá de uma rodada de negócios da Clima Tempo, e o negócio ficou engavetado. Né? E aí eu pensei, então isso daí foi em 2013, né? Em 2013 não tinha o Lito, né? O Lito ainda não tinha canal no YouTube, ainda não tinha o Por Trás do Aero, né? Por Trás da Aviação, não tinha os grandes canais, né? Eu lembro que na época o canal que tinha era do Baixado e Cravado, era o grande canal da época, era do comandante, né? Lá da TAM, na época, né? Do Baixado e Cravado. Então era que nós estávamos buscando traduzir a meteorologia e a operação dos aeroportos para o passageiro, para curar uma dor, né? Nós vimos essa dor e estávamos tentando curar. E aí, com isso, eu comecei a pensar, bom, se não vai pela televisão, qual outro meio que eu tenho para entregar esse conteúdo? E aí eu comecei a desenvolver um aplicativo. Comecei a desenvolver o site, o aplicativo, já comecei a pensar em startup, em rodada de investimento, eu tenho que incubar meu projeto, tenho que passar por uma rodada de aceleração. E entrei nesse meio de startup. Legal.
né? Busquei a incubadora da PUC. A época começou a me acolher. Deixa eu voltar o áudio pro meu fone, que sai. Pronto, voltei. Me escutam, né? Me escutando aí, certo? Escutando, perfeito. Beleza. Então, entrei nesse meio da incubadora da PUC, comecei a abrir a primeira empresa e comecei a trabalhar em cima disso. Fui nos aeroportos, bati na Infraero, bati, né, nas primeiras concessões na época, né, em 2014, estavam surgindo as primeiras concessões e resolvi escrever o meu TCC sobre isso. Fui falar sobre como que eu consigo traduzir a operacionalidade dos aeroportos, da navegação aérea, por meio de um aplicativo, né? Esse foi o meu tema do TCC. Até o seu também, não foi, né, Danilo? Você também falou, né? Sua empresa surgiu daí também, né? Exatamente. Minha empresa, assim, ela já existia, a Lift já existia, mas o TCC foi o que colocou, que mudou bastante a nossa orientação, assim, o propósito da empresa, a forma que a gente fazia e tudo. Realmente, a pesquisa dentro da faculdade é uma coisa que ajuda bastante a gente a ter uma visão maior de mercado, né? De inovação e tal. Então, foi uma coisa que realmente, para mim, foi legal. Foi uma coisa que mudou bastante a cara da Lift. Isso mostra a importância, né, do meio científico dentro do empreendedorismo, né? E até mesmo do jeito que a gente consegue estruturar no formato do TCC as ideias, a metodologia de trabalho, como que, né, os resultados e como que a gente pode explorar o mercado a partir de um TCC, né? Isso Exatamente. é algo que o pessoal às vezes não dá valor, mas que, né, mostra casos, né, que nós vemos, né? E o método científico ele tem muito a ver com inovação, né? O teste, né? A pesquisa, o teste, eu acho que faz bastante sentido. A gente aprende muito com o método científico, assim que a gente aprende. A gente consegue levar isso para a empresa, né? Uma boa metodologia com um bom fundamento, você consegue, né, criar raízes, estabelecer e buscar soluções, né? Eu acho que a finalidade de todo o TCC é a gente propor soluções, não é responder uma pergunta, é sim propor soluções para aquela pergunta e continuar explorando o texto. Exatamente. Então, trazermos isso para o mundo do empreendedorismo é extremamente interessante. Bom, continuando falando um pouco ali dessa minha jornada, e aí eu senti que para que as empresas vissem o meu currículo de uma melhor forma, porque o meu negócio estava muito ligado na época ao meio científico. Justamente isso eu via que não tinha como eu traduzir essa operação dos aeroportos sem ter um bom currículo. E aí foi quando eu comecei a procurar um mestrado. Assim que eu saí lá da PUC, eu entrei na UNB, fiquei 1 ano e meio na UNB, passei da empresa que estava na incubadora da PUC, levei para a incubadora da UNB, e aí lá eu comecei a desenvolver projetos junto com os professores e ampliei a minha mente sobre esse mercado de inovação e o mercado científico no meio aeronáutico. Eu falo que a UNB complementou meu curso de Ciências Aeronáuticas. Legal. Aquelas matérias de engenharia que se faltam em Ciências Aeronáuticas, eu senti que eu fiz na UNB, porque eu fiz engenharia de tráfego, introdução à engenharia de transportes, otimização de redes, impactos ambientais nos transportes. Então, as matérias que faltaram ali na PUC, eu senti que eu complementei a minha graduação durante essa fase que eu fiquei no UNB. Legal. Reinaldo, o pessoal aqui tá reportando que o áudio sem o fone tava melhor. Que agora o áudio tá um pouquinho chiado aí, que eles não estão ouvindo bem. Ficou melhor? Ó, vamos ver. Agora a gente vê os feedbacks do pessoal. Sim, talvez tenha ficado melhor. Tá melhor. Eu acho que para mim tá um pouco mais alto agora. Tá, ok. Então vamos assim. Ótimo. Então, lá aí durante o meu mestrado no UNB, eu perdi algumas rodadas de investimento, tá?
Mas antes, e aí depois eu desanimado com a empresa, eu estava com um déficit no caixa, mas buscando, né, empreender sobre isso. O primeiro MVP do aplicativo já estava no ar, já estava funcionando, já estava conseguindo traduzir um inventário, TAF, e entregar um resultado. E aí com isso, eu recebi o investimento da Starse. E aí eu ganhei um investimento da Starse e da Amazon. Ganhei US$ 10.000 lá da Amazon para hospedar meu projeto lá com eles, e eu pude usar a logomarca da Amazon e da Starse. Então, lá no meu site, eu coloquei isso, podia usar eles para vender o projeto, e eu fui atrás de maiores plataformas. Na época, no ranking, a Starse, né, fazia um ranking de 100 empresas com maior potencial inovador do Brasil. A Embarktech chegou a ficar em 87º lugar. Legal. E na época chamava Embarque e Desembarque Tempo nos Aeroportos, não chamava Embarktech. E aí, dentro disso, né, aí eu ganhei uma competição de inovação aqui na UEG. Foi o primeiro campeonato de inovação goiano, e aí eu ganhei esse projeto, e aí eu ganhei dentro dele um curso do Empretec, do Sebrae. Né? O Empretec, para quem não conhece, é uma metodologia global, no qual é voltado para o ensino e a prática do empreendedorismo. É uma semana, é um curso caro, então foi uma oportunidade boa essa. E aí, lá dentro do Empretec, foi uma semana conhecendo outras áreas, adquirindo habilidades, principalmente habilidades, digo, psicológicas, para ser um empreendedor, para enfrentar as características do dia a dia. E assim eu isso me fez ganhar mais confiança para empreender. Só que eu resolvi sair da UNB, porque na parte do desenvolvimento da pesquisa, eles não me davam tanto suporte. Eu estava em vários grupos de pesquisa, eu cheguei a participar lá da UNB de 3 grupos de pesquisa, a maioria sobre mobilidade urbana, um sobre logística e outro sobre inovação, né, no meio do transporte. Mas a minha dissertação não estava sendo bem desenvolvida. Aí eu resolvi dar um passo para trás, e aí eu fui procurar o ITA e o IME. Aí eu não passei na primeira prova do ITA, não passei na segunda prova do ITA, e aí eu passei na prova do IME. Tem uma diferença, para quem for procurar, uma dica que eu dou é o seguinte: a prova do ITA ela é muito de interpretação de texto. Eles querem saber se você sabe interpretar texto e montar o cálculo, desenvolver uma metodologia. No IME, eles querem saber se você sabe fazer conta. Então, eles entregam uma integral com várias derivadas, né, colocam uma matriz lá de oitavo grau. Então, assim, eles querem saber se você sabe matemática. Então, eu passei na prova do e mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa. Eu falei, eu vou me dedicar para o mundo da pesquisa. Então, fechei a Embarque e Desembarque e mudei para o Rio de Janeiro, ganhando uma bolsa de pesquisa. O IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, ele é do Exército Brasileiro, né, o ITA é da Aeronáutica, e lá eu tive a oportunidade de estar perto da AVEX, né, da aviação do Exército. E vários problemas logísticos eu comecei a curar a dor deles. Né? Eles têm problema com os helicópteros. Não, vamos lá, eu fui para Taubaté, isso por conta do Exército, fui conhecer as operações, desenvolvemos, por exemplo, o MGSO. Eles não tinham um MGSO. Então, eu, com meu conhecimento de ciências aeronáuticas, já começo lá com mestrado, fui desenvolvedores ali do Exército. Legal. Muito interessante. Então, assim, eles não tinham um plano de FOB, né? Então, foram dores lá que eu fui curando o pessoal do Exército. E aí, eu desenvolvi minha dissertação sobre econometria no transporte aéreo, sobre como que eu consigo aumentar
a tarifa aeroportuária e quanto que eu consigo aumentar sem eu ter uma inelasticidade, sem que se caia a demanda pelo transporte aéreo. Então, eu desenvolvi um teorema para chegar nesse valor, né? Então, consegui, né, minha banca estava o reitor do ITA, estava o professor Elton Fernandes, que não sei se vocês conhecem o livro dele, né? O Mercado do Transporte Aéreo no Brasil, no ano de 2012, o Elton Fernandes é um grande pesquisador da área. E aí, nisso, durante o mestrado, tanto no UNB quanto no IME, algo que eu vi como importante são as participações nos congressos, né? Então, assim, eu participei muito do CITRAER, participei muito do Congresso da ANPET, que é da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino de Transportes, congressos internacionais. Então, assim, eu participei de vários congressos e eu conheci uma comunidade acadêmica aeronáutica muito forte. Então, eu tive perto de pessoal do ITA, pessoal da Embry-Riddle, pessoal da Western University. Então, eu conheci o professor Mauro Caetano, que é o cara que dá aula na UFG, e que é um dos maiores pesquisadores de transporte aéreo do Brasil, está do outro lado da PUC, ninguém da PUC fala dele. Então, o Mauro Caetano tem um cara fantástico na área da aviação e está do outro lado da rua da PUC. Legal. Então, assim, fui expandindo, né, meu olhar a partir disso. E lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Lufthansa Consulting. E aí foi meu primeiro empreendedorismo lá no Rio, junto com a Lufthansa. E aí foi quando eu comecei a ver a oportunidade junto com eles de trabalhar na área de recrutamento e seleção. Mas isso começou porque eu participei de uma seleção de trainee. E eu não gostei da seleção deles de trainee. Eu falei, eles estão fazendo do jeito errado. Aí eu mandei um e-mail para a presidente, pedi um horário lá com ela, o presidente da Lufthansa, mandei um e-mail lá para ela. E aí eu consegui esse e-mail dela por meio de um amigo e falei que eu não gostei do seu processo seletivo e eu sugiro isso daqui, ó, que vocês fazerem assim. Ela me chamou lá, aceitou e até hoje eu faço o recrutamento e a seleção da Lufthansa. Então, tanto da Lufthansa Consult como da Lufthansa Cargo Brasil, da Lufthansa Brasil, eu faço todo o processo seletivo. Legal. Na época não existia a Find My Crew, a Find My Crew veio existir depois, mas foi algo que naquela época eu já criei. Então, saindo do... Se puder explicar para o pessoal o que é a Find My Crew, para ficar mais claro para eles aí, que é um projeto muito interessante, né? A Find My Crew, ela está sendo desenvolvida, né? Não está completamente funcional a parte online, mas ela é para ser uma plataforma de recrutamento e seleção, no qual eu tenho filtros exclusivos ali para aviação, no qual eu tenho uma interatividade com o piloto, com o comissário, com o profissional da aviação, com o recrutador dentro da plataforma. Tem inteligência artificial que já está funcionando ali dentro para entender quais são os melhores candidatos para aquela proposta em que o recrutador colocou dentro da plataforma. Mas ainda hoje um projeto muito offline, tá? Uhum. É um projeto ainda que tem muita dor ainda, né? E a plataforma surgiu da dor que eu encontrei de receber os currículos por PDF. E aí eu tenho que filtrar os currículos por PDF. Isso daí é chato, demora. E aí eu perco a oportunidade. Então, assim, a pessoa que manda um currículo de PDF, não é nem porque o recrutador tem má vontade de responder, falar, você não passou, não gostei do seu currículo, é porque é chato o processo, né? Então, assim, o mundo de recrutamento e seleção, de recursos humanos, ele passa agora por uma modernização, agora que estão começando a surgir as grandes startups desse meio, né? Agora se tem no meio de tecnologia, agora se tem a Revelo, né? A Gol agora contratou a GUP, né, que está fazendo parte de recrutamento e seleção dela. Eles captam pelo vagas.com, mas filtram os currículos pela GUP.
né? Então, assim, quem está pensando em candidatar para alguma vaga da Gol, procura a tecnologia da GUP, não a tecnologia do vagas.com. Então, assim, entendo, né? Entendo assim, como que a GUP quer seu currículo, né? Então, procure ler sobre a inteligência artificial da GUP primeiro. Legal, cara. Bom, acho que caiu a conexão? Não, aqui tá ok. Não, ok, então. Então, assim, foram dores que eu fui vendo, que eu fui enxergando dentro de um processo, e eu estou buscando curar essa dor, né? Aí eu terminei o mestrado lá no IME no final de 2017. E aí eu resolvi buscar continuar empreendendo, né? Reabri a empresa logo depois que a Embarktech, já com o nome de Embarktech, né? Não mais a Embarque Desembarque. E aí, pelo Embarktech, surgiu a oportunidade de desenvolver um software para um táxi aéreo. E aí eu falei, bom, eu tenho experiência com desenvolvimento já de sistemas, né? Eu já fiz um aplicativo, já tive um certo conhecimento do mercado, pela Stars, pela Amazon. Apresentei meu portfólio e aí aceitaram, né? Viram que eu tinha esse potencial e porque eu conhecia sobre aviação. E para você achar alguém que pode desenvolver sistemas e que conhece sobre aviação é complicado. A aviação é um mercado que está cheio de regras de negócio, né? E até você explicar para um programador o que é RAB, né? O que é o registro aéreo brasileiro, o que uma aeronave tem que ter para a gente poder lançar um voo, como que funciona o espaço aéreo. Então, são essas regras de negócio que nós, como pilotos, nós já sabemos, né? E aí, então, assim, e aí eu vim construindo a Embarktech. Então, e aí, quando eu entrei na empresa com o sistema, eu comecei a ver outras dores deles. Por exemplo, eles tinham dores com documentação. E eu falei, não, eu sei fazer a documentação, abrir um táxi aéreo, eu sei fazer a documentação de uma aeronave, eu sei verificar. Eu comecei a enxergar um mundo de problemas por meio do software que o táxi aéreo tinha. Então, eu me tornei também uma empresa de serviços aeronáuticos. Por meio dessa dor que eu vi, porque eu queria manter aquele cliente, porque eu queria aumentar no mercado, ter um mix de produtos, né? Melhor você ter um mix de produtos do que você ter um produto só, né? Nunca coloque seus ovos numa cesta só, né? Então, eu comecei a criar um mix de produtos. Então, hoje a Embarktech, eu estou voltando ela para ter serviços aeronáuticos automáticos, que você consiga comprar um manual de uma escola direto no site, sem pedir um orçamento, que eu consiga desenvolver, por exemplo, eu quero um plano de resposta à emergência. Só comprar lá, você vai lá, compra, já recebe ali, já com o nome da sua escola, já com o nome dos seus profissionais, automatizando o processo, que hoje fica lá um consultor aeronáutico, que demora um mês para entregar para você aquele papel ali de 50 páginas, que é a mesma coisa que ele faz para as outras, só troca os nomes, e ele cobra uma fortuna por isso. Se a gente automatiza, a gente consegue diminuir o preço, a gente consegue aumentar a velocidade do mercado, ter um atendimento melhor, um atendimento personalizado, um self-employment ali, né, dentro da aplicação. Então, hoje eu estou voltando a Embarktech para isso. E aí, buscando desenvolver novos sistemas, novos softwares que incorporem a esse universo. Hoje estamos com uma boa base de desenvolvedores e buscando novos projetos, né? Bom, legal, cara. Aí vamos falar um pouco então sobre como que e agora sim, né? Assim, voltando aqui sim agora, e aí quando eu vendo as dores dos pilotos e das empresas aéreas, agora eu abri uma corretora de seguro, né? No início desse ano eu abri a Segop. A Segop é uma corretora de seguros
também, que é para você comprar o seguro reto, seguro de casco, seguro hangar, que é para o táxi aéreo integrar dentro da plataforma dele o seguro para os passageiros, né? Você compra da empresa aérea, RBAC 121, o seu seguro, né? Por que o táxi aéreo não pode ter um seguro para o passageiro também? Isso. Então, agora os táxi aéreos podem ter. É só contratar a minha API, nós vamos lá, instalamos no site deles, no sistema deles e pronto. Tá? Eles conseguem agregar valor em cima disso. E aí, para curar uma dor deles, por exemplo, um táxi aéreo, quando ele vai vender a reserva, ele vende por um preço fechado, por exemplo, Goiânia, Rio de Janeiro, de Sêneca. Custa R$ 16.500. É um número fechado. Então, para ele entender se vai ter uma elasticidade no preço, que foi as habilidades com econometria que eu ganhei durante o meu mestrado mini, então, se eu colocar o seguro que vai custar ali seus R$ 176, né, por exemplo, para 2 passageiros, eu já consigo calcular a elasticidade desse valor do transporte aéreo. E aí eu vou falar para o taxista o seguinte: se você aumentar em R$ 50 o preço da sua tarifa net, não tem problema, o pessoal vai continuar comprando. Eu aumento a receita do táxi aéreo e falo para ele: olha só, você pode aumentar porque vai continuar vendendo do mesmo jeito. Então, eu agreguei esse valor de ter um markup, né, de entender como que é o markup da empresa. Né? Legal. É muito interessante. Essa questão dos seguros aí E agora, eu acho que mais do que nunca, a aviação, o táxi aéreo vai ter um papel fundamental, né? Principalmente durante essa crise que a gente está passando do Covid, aí a gente já viu um aumento significativo aí tanto da executiva, mas o táxi aéreo eu acho que vem primeiro, né? O fretamento passou a ser uma opção para muita gente, né? E talvez seja um dos caminhos para popularizar um pouco mais, né? E vem de um jeito que nós não vamos mais conhecer a aviação do jeito que nós conhecemos, né? A aviação não vai ser mais do jeito que nós conhecemos. O mercado está passando por essa transformação, as empresas aéreas, né, eles nem decidiram como vai ser a disposição, né, das suas poltronas. O transporte aéreo regular vai passar a ser caro, né? São todas as expectativas estão mostrando isso, que vai aumentar o valor do produto deles. E com esse valor caro de mercado, como que vai estar a demanda, né, pelos profissionais do transporte aéreo? Como que vai ter o protecionismo do mercado? Quantas empresas que vão falir durante esse meio, né? E até hoje eu ouvi uma notícia que a Lufthansa, alemã, né, a sede alemã, ela quer proibir o desenvolvimento de aviões elétricos. Então assim, para a gente que já vê que a Uber está desenvolvendo aviões elétricos junto com a Embraer, e você tem uma grande empresa robusta, tradicional, querendo proibir isso acontecer, né? Uma inovação de acontecer. Então, provavelmente, já vai ser migrado, né? A aviação vai migrar para essa parte elétrica e sustentável e mais barata. O interessante é ser mais barato. Exatamente. Então, né, já falam agora do fim do 747, do fim do 380, porque a aviação precisa ser mais barata. Né? Então, nós já temos que buscar nos adaptar a esse meio. Né? Algo que eu falo, que é como que nós, pilotos, perdemos a oportunidade de aprender sobre drone. Por que a maioria das pessoas, quando a gente vê em eventos como a Campus Party, outros eventos assim, quem está mexendo com drone é gente de agricultura, né? O pessoal que fez um curso de agricultura, um engenheiro agrário, quem fez o engenharia mecânica. Como que nós deixamos esse pessoal pilotar os drones lá? Nós que entendemos sobre espaço aéreo. Então, é uma oportunidade de mercado que nós perdemos ali de 2014, 2018 para entrar nesse mercado enorme. E onde que esses cursos de ciências aeronáuticas ainda não colocaram pilotagem de drone no seu currículo? Um piloto perdendo vaga para trabalhar nisso todos os dias.
deixar alguém que não é especializado na área colocar um objeto mais pesado que o ar para voar, né? Assim, então, olha essa oportunidade que o pessoal perdeu, né, dentro disso. Então, são dores que o mercado mostra para a gente e as pessoas não procuram, né? E ver que pilotos perderam essa oportunidade é ridículo, né? É ridículo isso. A gente é um dos motivos até, eu acho que desse programa, do que a gente tem feito aqui, mas especificamente desse programa, é a gente tentar mostrar um pouco para a comunidade de pilotos, né, que são a maioria dos nossos assinantes aí, que existe esse mundo de empreendedorismo, que existe fora dessa caixa, fora da bolha da pilotagem em si, existe muita oportunidade, né? Porque o piloto, a gente vê que é uma profissão de muito risco, né? Muitos altos e baixos. Então, tem momentos bons, tem momentos ruins, está todo mundo desempregado, muita gente desiste da aviação, né? A gente vê isso muito acontecer. E a gente enxergando tanta possibilidade, tanta oportunidade aí para atuar em outras áreas, igual você falou, nos drones, né, e tudo, né? Quem melhor do que alguém que já passou por 150 horas de voo, estudou muito tempo, às vezes fez ciências aeronáuticas, né? E a gente vê, às vezes, a pessoa migrando para uma área totalmente diferente para buscar outra coisa e podendo aproveitar para inovar aí na aviação, né? Realmente é um dos pontos fracos nossos ainda, né, como pilotos, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que é dono de uma empresa de vante de levantamento topográfico. Ele é engenheiro civil, o sócio dele é arquiteto, outro sócio dele é médico. Né? E o piloto dele é técnico topográfico, né? Com ensino médio, técnico topográfico, né? Formado no SESI, né? Então, assim, como que a gente perde essa oportunidade, né? Como que o pessoal não vê, que não viu, né, essa oportunidade, mas que tomara que a gente ajude eles a buscarem isso, né? Né, Daniel? Claro, e ainda existe muito espaço, né, para isso, ainda está no início, né? Está no early stage da coisa ainda, né? E tem algumas perguntas aqui, Reinaldo, deixa eu só te passar elas aqui para a gente poder ir acompanhando o pessoal também. Uma delas é como você acha que a tecnologia pode deixar os táxis aéreos mais competitivos e diminuir os custos? Você acha que isso é possível? Qual que é a sua visão? Isso é possível, Então, assim, por exemplo, um táxi aéreo hoje, ele não consegue competir com preço com os outros táxis aéreos. Então, a partir do momento em que nós tivermos as informações sobre quem que é o passageiro e até onde que ele consegue ser suscetível a uma mudança de preço, nós conseguimos fazer igual as grandes companhias aéreas, fazer uma precificação dinâmica. Com essa precificação dinâmica, a gente já consegue que os táxis aéreos sejam mais competitivos. Tá? E a única forma que eu vejo dos táxis aéreos serem mais baratos é a partir de uma inovação política. E aí a gente já entra na parte de regulamentação. Tem muita coisa de inovação na área de regulamentação aeronáutica para ser feita. Tá? Por exemplo, eu venho trabalhando muito com essa parte de regulamentação aeronáutica. Né? Quem conhece o Dr. Jorge Ferreira, eu venho trabalhando com ele, eu que fiz o site dele, nós sempre estamos fazendo palestras lá na UAB Goiás, né? Dentro lá da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB Goiás. Então, sim, essas oportunidades de regulamentação, nós estamos buscando melhorar, né? O Jorge é conhecido por estar mudando o Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Que deve vir para votação agora esse ano o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, assim, alguém que está fazendo inovação com o direito aeronáutico com a área de regulamentação, né? Assim, igual eu falo, eu não sou advogado, mas tem hora do dia que eu estou trabalhando como um advogado, principalmente mexendo com os processos da ANAC, né? Tem hora do dia que eu sou engenheiro fazendo o PBZA dos aeroportos. Tem hora do dia que eu sou um programador, que eu fico aqui programando. Então, minha formação base é ciência aeronáutica, mas olha a quantidade de outras coisas que nós fazemos, né, que eu consigo fazer com essa formação. Né? Então hoje, assim, conquistar essas habilidades aí hoje é possível, né, cara? Tem muita forma da gente... A programação mesmo é uma coisa que
queria até destacar a sua aí, que eu acredito que hoje alguém que queira inovar e que queira participar disso tudo aí, de empreendedorismo, tem que pelo menos conhecer bem sobre programação, né? Não precisa programar em várias linguagens e tal, mas tem que ter uma noção muito boa sobre tudo isso aí, como tudo funciona, né? Porque não tem nada sem tecnologia, e a tecnologia, a base é a programação, né? E tem tanta coisa de graça por aí, né? Tanta coisa boa de qualidade na internet, né? Pago ou gratuito, mas que dá para aprender muita coisa legal, né? Eu até falo assim eu tenho um estagiário aqui que eu falo para ele que ele está fazendo ciências aeronáuticas. E eu falo para ele, se ele quiser ser piloto, eu demito ele na hora. Se ele falar que vai tirar a carteira de piloto, eu não vou demitir ele. Porque eu quero que ele estude a tecnologia, eu quero que ele continue a programar. É um cara bom de Python, ele já faz muitas coisas aqui para mim em Python. Então, se ele for inventar de ser piloto, eu já falei para ele, vou te demitir se me aparecer aqui com uma carteira de piloto. Não tem porquê, né? Eu quero o conhecimento dele sobre regulamentos de tráfego aéreo, sobre meteorologia, o conhecimento técnico. Eu não quero a carteira de diploma, né? Claro. Tem muita área de atuação aí para ciências aeronáuticas e para o que a gente conhece, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma de um táxi aéreo ser mais barato é a partir de inovações dentro da regulamentação, né? Legal. E até igual eu estava falando aqui sobre essa questão de ser piloto, eu acho que das muitas vezes que eu procurei alguma coisa dentro da aviação para um trabalho, né, mais formal, que eu enviei meu currículo como piloto, isso foi o que me tirou do jogo. As empresas não querem saber que você é piloto. Você está buscando uma vaga de CTM na Brasil Vida, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu que é CTM, que era CTM lá. Ele entrou com a esperança de ser piloto. Eu falei para ele, olha, você não vai ser piloto nos próximos 2 anos. Você quer continuar aqui mais 2, 3 anos para ser piloto? Ele falou, não quero, tô saindo, obrigado, né? Então, assim, e tem vários casos que eu vejo, de várias seleções que eu já fiz para empresas aéreas, para táxis aéreos, que eu não quero que o cara seja piloto, porque se ele for piloto, ele vai ficar lá me perturbando, vai desviar a atenção dele da função que ele está exercendo para conversar com o piloto, para olhar as aeronaves. No geral, o mercado não quer saber que você é piloto. A parte mais cara da sua formação é a parte que menos importa. Pilotos Para têm um essas outras vagas, né? Pilotos Para têm as um vagas que monte. não são. É isso, para as outras vagas, né? Se for uma vaga de piloto, claro que precisa ter, né? Mas para as outras vagas. Claro. E algo que é legal que a Lyft faz, que olha, eu tenho aqui na minha base de dados, uns 5 mil currículos eu tenho aqui, né? Offline, não online. Né? Eu posso falar que 40% tem alguma coisa da Lyft. Legal. Então, Muito assim, é algo que eu vejo, a pessoa procurou a Lyft para fazer uma formação. É algo que eu, como recrutador, eu olho, eu observo, eu acho isso legal. E aí isso mostra que ele pegou uma ferramenta que ele adquiriu, né, que ele estudou, colocou dentro da maleta dele, ou seja, eu posso contar com isso. Na hora que ele precisar lá, ele vai tirar essa ferramenta da maleta e vai usar. Claro. Né? Então, assim, É um o que skill, né? você Uma habilidade. é interessante, né? Isso é bom, né? Eu acho que as pessoas precisam colocar mais isso, né? Buscarem mais isso, esses aperfeiçoamentos, né? Eu acredito que, assim, o que eu falo bastante sobre os nossos assinantes, sobre os nossos alunos, quem passou por a gente aí, é que eles são diferentes do que a maioria, né? Eles são um pouco acima da média que a maioria, porque, primeiro, eles estão buscando qualificação, né? A grande maioria busca aquela qualificação obrigatória, né? O cara quer ser piloto, então ele faz o PP, PC, Multi, FR e tal. Então, quando o cara realmente quer uma coisa diferencial, ele está a fim de pagar por isso, de sentar e estudar muito tempo, de fazer isso, ele já é um pouco diferente do mercado, né? Então, uma coisa reflete a outra, eu acho. Não é só que tem no currículo dele ali, mas demonstra que ele realmente buscou alguma coisa de diferente, né? Então, a gente enxerga bastante isso aqui. Normalmente são pessoas mais engajadas, né? Sim,
e isso é importante, né? Agora, por exemplo, eu contratei um instrutor de voo. E para mim, eu contratei esse instrutor de voo, que é alguém que eu quero que seja o chefe dos instrutores nessa escola. Eu pensei já em alguém que ele tem cursos em Lift, deve estar nos assistindo nesse momento, Legal. e ele tem mestrado no ITA. Então, assim, ele quer ter uma carreira como piloto comercial, ok, pode ter uma carreira de piloto comercial, mas eu estou pensando você como para um cargo de liderança, além dele ter as capacidades de liderança, ele precisa entender sobre despacho de uma aeronave, sobre segurança operacional, sobre administração de aeronaves, e tem mestrado em segurança de voo, né? Então, assim, ok, quer ser piloto, beleza, legal ser, mas para esse cargo, eu considerei mais as habilidades dentro do currículo do que a carteira, porque dinheiro vai estar cheio o mercado, né? Exatamente. A questão, a parte técnica tem limite, né? Você vai chegar naquilo ali e pronto, né? Você que tem uma base de currículo muito grande pode falar com mais precisão do que a gente, que a grande maioria dos currículos são muito parecidos, né? Tecnicamente, né? São muito parecidos. E tem algo que eu acho interessante nisso é falar que é difícil, né? A gente vê um currículo padronizado, tem um modelo de currículo para aviação. Muita gente busca fazer adaptações, né? Aqui na Find My Crew eu estou tentando curar essa dor, né? A gente já temos um modelo padrão de currículo para piloto, já entendemos como que eu quero ver o currículo de um piloto, como que eu quero ver o currículo de alguém para trabalhar dentro de uma área técnica da aviação. E aí tem piloto que não coloca a quantidade de horas de voo, tem piloto que não coloca todas as aeronaves que tem experiência, tem piloto que coloca até o nome da mãe, que eu já vi em currículo, porque, né, assim, tem que eu quero saber do nome da mãe no currículo, né? Já vi isso acontecer, né? E não foram Com poucos, né? certeza. Tem muita coisa. E, então, assim, tem uma falta de, né, assim, podemos até pensar em algo, né, Daniel? Ensinarmos aí como fazer um currículo, né? Acho que talvez seja interessante a gente fazer, talvez, pensarmos em algo assim, né? Um mini curso disso, né? Para o É isso currículo para aí. piloto. Exatamente, a gente sempre tenta orientar aqui. E outra coisa, isso é uma questão dinâmica até, né? O que era um bom currículo há 2, 3 anos atrás, talvez não seja hoje. Agora, depois dessa crise, né, que a gente passou, talvez as coisas mudem mais, né? Então, observar essa dinâmica do que as empresas estão buscando e tudo, eu acho que é uma questão muito importante para a gente, para a Lyft, para quem está vendo a gente, né? Acho que é super importante, muito legal. Bom, e aí, sim, eu acho que o pessoal fica com muita dúvida sobre como procurar as oportunidades, né? Então, por exemplo, onde que eu vou ver a oportunidade se eu quero empreender, né? Você vai ver as oportunidades saindo para a rua. Ouvir o que o mercado tem para dizer, tá? Se você ficar na porta de um hangar e ouvir, o meu documento da minha aeronave está vencendo, meu CA está vencendo, o CM, algum documento está vencendo, né? Você perguntar, comandante, o que eu faço essa parte chata aí para você? Ele fala, quero. Beleza, então, ó, dá R$ 800, eu começo a fazer aqui para você isso, né? E aí você começa ali um pequeno negócio, curando a dor desse comandante, né? Então, assim, você vai ouvir outras coisas, né? Vou ouvir eu tenho um problema com o meu hangar que está com falta de sinalização, né? Meu hangar não tem mensagem sobre segurança de voo, não tem faixa no chão para mostrar onde que é o extintor de incêndio, não tem uma iluminação adequada. Eu chego para o dono, né, eu vou lá para o dono e falo, olha, eu posso passar um durex aqui no chão, pintar de vermelho, e vai ser a área do extintor. Né? Então, assim, são oportunidades que se tem. Em todos os hangares eu falo que tem oportunidade. Todos. Todo avião tem problema. Todo hangar tem problema. Questão... Empreendedorismo nem sempre é a startup que vai mudar o mundo, né, cara? Às vezes começa num problema pequeno, né? Uma coisa que a gente vive, né? No dia a dia, na aviação, tem muitos problemas. Eu vivi isso por muito tempo. Eu acho que a Lyft até surgiu um pouco disso, porque eu vivi dentro de aeroclube, né? Assim, fui instrutor de voo e tudo. E a gente enxerga tantos problemas recorrentes, né? E que às vezes tem 30 anos que esse problema existe.
e ninguém nunca tentou matar o problema, só reclama que o problema existe, né? Então, às vezes, enxergar isso como oportunidade de criar um novo negócio, de criar um serviço e vender a solução, né? Seria uma coisa, é um mindset, né? Uma mentalidade que o pessoal tem que começar a desenvolver, né? Isso mostra, né? Se alguém reclama é porque tem demanda, né? Então, conseguimos vender a partir, escutando essa dor que alguém tem, né? Então, a partir Exatamente. disso, já se vê as oportunidades, né? E não precisa, realmente, igual você disse, não precisa começar grande, né? Podemos começar pequeno, resolver uma coisa pequena e assim vai se estruturando, né? Exatamente. A Essa, gente tem uma pergunta aqui, Renan, sobre compartilhamento na aviação, de táxi aéreo, Uber, né? Poderão fazer frente às crises do setor aéreo? Quanto tempo demorará para a aviação se refazer? Até para já falar um pouquinho disso aí, a gente, na próxima semana, a gente vai trazer o Paul Malik, que é o CEO da Flapper, né? Ele vai falar aqui com a gente que é uma empresa, é uma startup, né? Que está buscando revolucionar justamente a questão do táxi aéreo, né? Da contratação do táxi aéreo, o pessoal está falando de pano preto aqui, ele tenta tirar um pouco disso, porque o táxi aéreo sempre foi uma coisa que não foi muito transparente, né? Era difícil até encontrar o preço, né? Você fazer um orçamento de um voo era difícil, né? Então, eles conseguiram criar meio que um marketplace ali de táxi aéreos, né? E ele vai poder falar isso mais na semana que vem, mas assim, foi uma oportunidade que a gente que enxergou, né? Era uma dificuldade, o táxi aéreo ainda é inacessível para muita gente, ainda é complicado, é um mundo que ninguém conhece muito, né? Fora da aviação ali. Então, é um exemplo prático aí, né? por exemplo, assim, o Paul, né? Eu, eu vi que o Paul estava com problema de operações. Eu acompanho ele no LinkedIn, aí eu vi que ele estava com problema de operações. E aí eu mandei um e-mail para o Paul falando, Paul, eu sei resolver esse problema seu aí. Na outra semana eu estava no escritório dele. Fui lá para Belo Horizonte e estava no escritório dele. E aí nós estamos conversando para fazer negócios, né, com a Flapper. E a Flapper é uma empresa excelente. Se tem alguém que sabe de inovação hoje no Brasil é o Paul, né, e a equipe dele, né? O CTO dele, o Arthur, são caras fantásticos. Cura essa dor, né, dessa pergunta que estão falando sobre compartilhamento de aeronaves, sobre que a Avanto faz muito bem isso, né, compartilhamento de aeronaves, mas distribuir assentos em aviões de táxi aéreo, né, o que a Flapper faz. E eles estão conseguindo revolucionar realmente esse mercado, né? Esse período agora da pandemia, a Flapper cresceu 80%. Exatamente. Então, assim, o Paul é alguém que eu admiro bastante e vale a pena ouvir. Eu acho excelente vocês trazerem ele, né? Para conversar com. Bom, e aí se pergunta, né? Onde estão as inovações, né? A Flapper, por exemplo, é uma boa inovação. E eu que estou no meio científico, fazendo doutorado, né, em engenharia de defesa, lá no Instituto Militar de Engenharia, a inovação você vai encontrar primeiro nos artigos. Você vai saber qual que é o problema lendo artigos científicos. Depois que esses começam a aparecer no mercado, os problemas e as soluções, e aí depois eles vão para o mainstream. Mas a primeira dor das empresas, e o que vai vir para daqui 20, 30 anos, vocês vão enxergar lendo. Tá? As grandes inovações vocês vão encontrar lendo. Por exemplo, um exemplo que eu estou estudando bastante agora, que é o ADS Bravo. Né? O ADS Bravo começou a ser falado na década de 80. Os primeiros artigos científicos dele sobre o ADS Bravo apareceram em 89. E começou a. E as primeiras intervenções sobre o ADS Bravo no meio científico, os primeiros testes começaram em 96. E ainda era muito utilizando o GPS, ou seria uma tecnologia independente, baseada nos sinais por terra.
E aí se vieram começar a falar assim, o ADS Bravo é perigoso, é fácil hackear esse negócio daí. O primeiro artigo sobre isso foi em 2002, logo ali pós 11 de setembro, né? Surgiu o primeiro artigo falando que o ADS Bravo era perigoso. E, para quem não lembra, em 2012, 10 anos depois, hackearam o sistema de ADS Bravo. E todo o espaço aéreo ficou congestionado. Parecia que 100% do espaço aéreo estava congestionado, tinha aviões de 100% do espaço aéreo. Isso foi um hack. E essa tecnologia ainda é insegura, sabe? Ainda se tem pesquisas do pessoal da UNB, o professor Lee, para quem conhece o professor Lee Wang, da UNB, ele trata sobre isso, sobre segurança, cybersecurity na aviação. Ele é chinês e é o grande pesquisador no mundo sobre cibersegurança, tá? Na UNB, na aviação, né? Então, ele trata muito sobre isso, sobre essa questão de o ADS Bravo inseguro. É melhor a gente fazer uma tecnologia por meio da Força Aérea, utilizando o CCAB. Vamos aproveitar o novo Airport, o ACDM, né? O Airport Collaboration Decision Manager. Então, usando o ACDM, então ele dá, né? A gente busca soluções para que sejam melhores do que o ADS Bravo, né? Porque hoje muitos sistemas da Garmin, por exemplo, né, já estão utilizando o ADS Bravo para você ter uma leitura radar de dentro do avião de como está o espaço aéreo e comunicar por meio do ADS Bravo. Imagina esse outro ataque cibernético que tiver um piloto ali, como que ele vai reagir vendo que tem aviões em 360 graus ao redor dele? Para onde que ele vai? Como que ele vai reagir até chamar o controle de tráfego aéreo? E aí imagina se isso for ligado ao TCAS. E aí o próprio aeronave tira o comando, faz o movimento ali para a direita, subindo, e tem um catástrofe. Você bate no outro avião. Então, assim, as inovações partem daí, da pesquisa científica, né? Reinaldo, uma pergunta aqui também. Se a aviação moderna, em seus mais diversos segmentos, aí, na manutenção, operação e tal, valoriza o profissional especialista em gerenciamento de projetos. Valoriza, eu sou um, tá? Valorizam, e se tem uma deficiência grande sobre isso, tá? Eu vejo como um mercado promissor esse gerenciamento de projetos no mundo da aviação, e eu vou dar um exemplo claro sobre isso agora com a regulamentação nova do 141. No 141 começou a pedir que se tenha gestão de qualidade. Isso daí é gerenciamento de projeto, né? Então, assim, quem tem essas ferramentas de gerenciamento de projeto, que se entenda sobre como que eu vou administrar, fazer uma rotina para uma empresa como uma escola de aviação, né, um SIAC, a regulamentação mostrou isso claro, com esse novo RBAC 141. Deve chegar logo um gerenciamento de qualidade também para o 135, então os táxis aéreos vão também ter esse sistema de gerenciamento de qualidade. Logo vai passar para a aviação agrícola. E um cargo, inclusive, que está sendo necessário para o 141 aí, é que exista a figura do gerente, da pessoa que vai cuidar ali da questão de qualidade, né, da gestão da qualidade, né? E muitas escolas aí estão meio desesperadas porque não existe essa figura na aviação, né? Então, praticamente pensando em 200, 300 escolas no país aí, tem 200 ou 300 novas vagas aí surgindo por causa do RBAC 141 que ainda ninguém sabe como preencher, né? São oportunidades que aparecem. E baseado nessa dor, eu estou pegando a administração de algumas escolas de aviação. Então, a Embarktech, já para ajudar as escolas com essa questão do gerente de qualidade, para ajudar até mesmo o SGSO, que é muito mal feito, né, nas escolas. Então, assim, nós estamos cumprir tabela, né? Nós estamos pegando a administração de algumas escolas justamente por isso, né? Legal.
Então, assim, como você disse, são 300 vagas que abriram né, estão com dificuldade de ser preenchidas, né? É. Quem Então, esse conhecer profissional de gerenciamento de projetos é isso aí, quem conhecer tiver por dentro do que está acontecendo na regulação, né, do que está vindo por aí, o que está mudando no cenário, né, tá atento a essas mudanças do cenário da aviação, das regras, é muito importante, né? Inclusive agora a gente vai ver provavelmente muita mudança de regulamentação por causa do Covid, né? Com certeza vai surgir novas figuras, novos serviços a serem prestados, inclusive, né? Tem um colega, por exemplo, que é piloto de avião e sempre trabalhou na área de... ele tinha uma empresa familiar na área de limpeza empresarial e domiciliar e tal. E ele fundiu esses dois conhecimentos para abrir uma empresa na área de limpeza de aviões, né? De higienização e tudo. Que há um ano atrás era uma empresa, só mais uma concorrendo ali, ele quis fazer uns diferenciais e tal, mas que agora, nesse momento, torna uma peça fundamental, fundamentais. né? A higienização, tanto para táxi aéreo quanto para linha aérea, e a própria linha aérea e o táxi não tem infraestrutura de higienização para fazer tudo que é necessário hoje, né? Ele tem que terceirizar alguma coisa, né? Não é o core business deles, então tem muita coisa terceirizável aí, muita coisa que pode surgir que a gente pode aproveitar isso aí como oportunidade de criar um negócio, nem que seja pequeno no início, né? Então, assim, realmente eu vejo isso justamente o que você falou, não é do core business, não é o que ajuda a empresa a vender, não, mas faz parte do ecossistema, sim, terceiriza. É, Não vale a pena você perder o seu foco de vender. Você é, precisa, o empresário ali, o dono da escola, o dono do táxi aéreo, precisa estar vendendo. Então, esses complementos precisam ser terceirizados, né? E é onde que está a oportunidade, né? exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre como que a gente pode usar a tecnologia e inovação para o serviço de handling, sabendo que é algo que hoje é muito manual, né? Olha, um exemplo, né? Vamos falar que o ADS Bravo, hoje, no dia 1º de janeiro desse ano, passou a ser obrigatório nos Estados Unidos, né? E pode ser que no início de 2021 passe a ser obrigatório no Brasil. Então, assim, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos integraram a ADS Bravo no sistema deles. Então, eles sabem onde o avião está em tempo real. A empresa de handling, ele vai conseguir uma tabela de Gantt, né? Não sei se todos conhecem a tabela de Gantt, é uma tabela onde está o horário, né? Que coloca no eixo Y, coloca qualquer aeronave. E no eixo X vai estar o tempo, né? Vai estar correndo o tempo. E aí Uhum. você coloca que a empresa de handling precisa estar 5 minutos ali antes da aeronave chegar. E ela precisa sair 5 minutos depois que a aeronave chegar. Então, a empresa de handling consegue usar a tecnologia para isso. E aí, a empresa de catering, se ele estiver ligado no sistema de gestão do táxi aéreo, ele já consegue saber qual o alimento, né, qual o serviço de bordo que ele precisa estar entregando na hora certa e no local certo. Ele não precisa ir na porta do táxi aéreo entregar, ele pode entrar no pátio, direto no avião, e está aqui, né? Uhum. As companhias aéreas grandes, elas têm problema hoje com isso também, né? É muito difícil o compliance entre a empresa aérea, a empresa de linha e a empresa de catering, né? Uhum. Eles chegam no final, ali no final de semana, né? Eles fazem ali uma verificação dos horários e falam uma tabela de Gantt onde cada um tem que estar na hora certa. E justamente, e ainda é um processo manual, né? Mesmo para as grandes empresas aéreas. Isso aí. Então, assim, é uma oportunidade que está vindo dessa automatização com um sistema como o do ADS Bravo. Com certeza, muito legal, muito interessante a sua visão aí só você falando só em questão do ADS Bravo, o que pode impactar aí na toda a logística, a cadeia logística aí da aviação, né? E a gente pensando em aviação comercial, talvez seja um mercado muito grande, às vezes assusta o pessoal que está assistindo e tal, mas a gente tem isso aí
na aviação de qualquer porte, né? A gente tem esses serviços sendo oferecidos na aviação executiva, na geral de pequeno porte e tudo, e que tem problemas e que que precisam de soluções melhores, né? A gente aqui em Goiânia, por exemplo, que foi minha base por um tempo, a gente percebe que eu percebi voando que os serviços de handling, os serviços de catering, os serviços todos que estão agregados à operação normal da aeronave, né? Porque a gente é piloto, então, como você disse aí, não é o nosso core business fazer isso, então a gente tem que terceirizar para as empresas. Então, muitas vezes elas deixavam a gente na mão, né? É uma coisa, às vezes você está pensando em plano de voo, em planejamento e tudo, e às vezes tem que se preocupar com uma logística da comida chegar no avião, que talvez não seria função sua, né? Então, os serviços ainda são um pouco amadores, né? Isso pensando em Goiânia, que é um grande centro de aviação executiva, né? Uhum. Então, assim, é um grande problema que nós temos em relação a isso e que com certeza conseguiremos avançar com tecnologias como a da S-Bravo, né? Mesmo É, sendo inseguro do jeito que é defendido dentro da literatura científica, né? é. E uma coisa que eu acho importante a gente falar para o pessoal aqui, apesar da grande maioria, a gente entende isso, que a grande maioria dos nossos assinantes aí, dos clientes, são pilotos, mas a gente está fazendo esse programa justamente para incentivar o empreendedorismo, né? Uma das coisas, muita gente tem medo. Eu tive medo quando eu comecei a empresa, tive mais medo ainda quando eu tive que decidir entre parar de voar e ficar só com a empresa para tocar o negócio de forma séria, né? Mas eu queria perguntar de você, cara, quais foram as suas dificuldades assim no meio do caminho e quais são as suas dicas para alguém que é piloto hoje para poder entrar no meio do empreendedorismo? A dificuldade é realmente um medo de você perder o receita e perder cliente, né? O cliente é o maior ativo que nós temos, não tenho dúvida disso, e nós precisamos sempre estar entregando o melhor possível para ele, né? E eu, no caso de inovação, sempre tenho que estar pensando a muito longo prazo. Então, é um mercado sensível que a gente precisa estar pensando muito na frente, e pode ser que dê errado, chega um grande player no mercado e que você é pequeno, você vai desaparecer, né? Ah, E se tem as oportunidades, né? Em relação a você começar pequeno, mas pode ser adquirido por uma grande empresa, ou você pode conseguir escalonar a sua empresa, ser uma empresa gigante, né? Eu aqui na Embactec, eu vejo muito como exemplo a Sabre, né? Eu tomo muito como exemplo a Sabre, que é uma empresa de GDS, né? Que é o Global Distribution System, que ela está dentro da maioria das empresas aéreas no mundo, né? Então, eu tomo ela como uma empresa modelo para que eu siga aqui no meu negócio. Dificuldade você tem de entender como que é um contador, né? Como que funciona tudo isso, os impostos que são altos, né? é, Então, assim, você tem essas dificuldades e principalmente contratação, né? Eu falo assim, eu sou uma empresa de recrutamento e seleção, mas eu tenho um problema de recrutamento de programadores gigante. Então, turnover até grande de programadores, né? Até é, esse ano ainda não tive turnover, esse ano não tive, né? Mas nos meus 2 primeiros anos de Embarktech, eu tive um turnover grande. Então, assim, eu tenho que ensinar o novo programador, ele vai ter que acostumar com o sistema, entender o padrão, né, do MVC que eu utilizo, né? uhum, Então, eu preciso treinar ele em ferramentas como o Trello, Slack, o GitHub, ou vou usar o Bitbucket. Então, são várias ferramentas que eu tenho que treinar, tenho que passar por isso. E passar por isso é dinheiro que vai embora, né? Ele não vai estar gerando dinheiro para você, ou seja, o dinheiro vai ter ido embora ali naquele tempo. é, Então, assim, é mensurar né, essas questões são importantes. E planejar, né?
Eu acho que a gente não pode dar um passo nem pequeno e nem grande sem planejamento. É preciso pensar, né, sobre isso. Você pode explicar para o pessoal aí, você falou do MVP, né, de quando no passado aí que você criou alguns MVPs aí de produto. Você poderia falar para o pessoal o que é essa ideia do MVP, como é que vocês trabalham isso aí? Porque às vezes o pessoal tem noção de que ele tem que entregar uma coisa sensacional para o cliente já de cara, né? E não é bem assim que funciona na prática, né? Então assim, o MVP, ele é o Model Validation and Pitch, né? O model você vai gerar um modelo inicial que vai estar ali as principais funções sua, pode ser coisas que estejam escondidas ali no back-end, que você faça até de um jeito manual, mas que para o cliente ele vai estar vendo como se estivesse funcionando, né? Você pode entregar, por exemplo, o Power BI, que é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que ele entrega relatórios dinâmicos. Eu posso estar fazendo o back-end do Power BI com tabela Excel. Simples, tabela Excel. Só que o meu cliente vai estar vendo um relatório fantástico, incrível. Ele vai ficar louco lá, utilizando os filtros do Power BI, mas eu fiz uma ferramenta simples. Ou seja, ele entendeu a dor, gostou, ou seja, eu tenho um model. E aí, a partir do momento que ele gosta, eu tenho a validação. Então já tenho um model validation, né? E aí vem o pitch, que é a forma que eu vou começar a vender esse projeto, né? Então, como que eu vou começar a vender o projeto e a partir de então ir para a segunda versão, terceira versão, quarta versão, né? Legal. Mas o projeto piloto, que é o model, ele precisa ser extremamente simples. Eu posso fazer uma ferramenta no Excel mesmo, uma solução do Power BI, ou utilizar ferramentas como o Lucidchart ou o Adobe XD, que são ferramentas baratas e que eu consigo ter um modelo. E, assim, e antes de desenvolver qualquer projeto, né, de iniciar a construção de qualquer projeto, eu modelo. Eu sempre tenho um modelo. Não inicio nenhum software se eu não tiver o desenho das funções básicas dele. Legal, isso é muito importante mesmo para a gente aqui também pratica bastante isso. Uma das coisas que, acho que no início, até para falar um pouco aqui da Lift, como foi, né, esse processo, a gente queria validar se o pessoal ia ter interesse. Na época, praticamente não tinha curso online na aviação, né? Era muito pouca coisa, realmente. Ainda mais nesses temas que a gente aborda. Então, a gente queria validar, a primeira coisa, se o pessoal iria assistir um curso online, né? Iria ter vontade de assistir. E se ele começasse, ele iria acabar um curso, né? E depois, então, a gente montou um primeiro curso gratuito, alguns anos atrás, e disponibilizou para realmente validar, para entender se o cara tinha, se o nosso público, se piloto, seria um público para assistir curso online, né? E depois disso a gente tinha que validar se alguém pagaria por isso, né? Então, a nossa primeira versão da Lift tinha 5 cursos, né? Então, hoje eu nem acredito que alguém pagou para ter acesso a 5 cursos, assim, que no início era muito, né? Não tinha nenhuma plataforma que tinha isso, não tinha nada, não tinha ninguém próximo da gente nisso no tempo lá. Então, mas foi legal, porque a gente viu os primeiros clientes pagando, a gente ficou... ainda era muito longe do que a gente precisava para se manter financeiramente, mas como empresa, mas já foi uma validação, né? A gente já viu que tinha alguém ali uns early adopters ali que curtiram o produto e queriam para frente, e aí foi um trabalho mais longo prazo para transformar no que a gente conquistou, mas a gente enxerga até a questão do meu amigo que eu te falei também sobre a empresa de limpeza, né, de aviões. Ele não pensava em escala no primeiro momento, né? Ele pensou em resolver um problema pontual ali. Ele não tinha nada, nenhuma tecnologia envolvida, muito pouca tecnologia. Tinha tecnologia de produto que ele usava, produto de qualidade para usar, para realmente fazer higienização a seco e tal, que fosse legal. Mas a tecnologia em questão de software não existia nada, né? Era contrato pelo WhatsApp ali.
e tal, com cliente e tudo. Era uma coisa muito manual. Mas foi a validação que ele precisou para entender qual preço cobrar, qual produto que o cliente realmente queria, né? E hoje é a empresa que está crescendo bastante, né? E agora, depois que ele conquistou os primeiros clientes, que tem receita, que tem tudo, que ele começou a pensar em desenvolver software para poder integrar com as empresas de handling, para poder contratar à distância, ou já reservar antes, né? Então foi um processo. A pessoa não precisa entender de software, ser programador para começar um negócio, né? É claro que isso, para ganhar escala e ser disruptivo, vai precisar, mas no primeiro momento talvez não, né? E assim, a tecnologia, né, não é só software, né? Tecnologia, a gente conseguiu fazer, por exemplo, uma escada melhor para subir no Karma, né? Subir no Karma é difícil, né? Então, se você conseguir inventar uma boa escada para subir no Karma, você já tem uma tecnologia, uma inovação, né? Então, assim, não é só, né, software, né? Você consegue inovar, igual eu disse, na parte de direito, você consegue inovar numa gerência, né, aeroportuária, né? Eu fui gerente aeroportuário no estado de Goiás, né? Pela Goinfra, né? Então, ali nós buscamos inovar, né? Tem uma inovação de política, e então, assim, você consegue inovar em várias áreas, né? Inovação é quando você consegue pegar o tradicional e mudar um pouco. Se você melhorou e quem vai consumir aquele produto gostou, você teve uma inovação, né? Exatamente, eu penso assim também. Muita gente às vezes imagina que inovar é mudar 10 vezes um mercado, mas às vezes a inovação em si é 5% de melhoria, né? Se você consegue melhorar a escala ou melhorar o preço, a disponibilização do produto, né? Às vezes só o modelo de negócio para um produto que já existe ou para um serviço que já existe já pode ser uma inovação, né? Então, assim, isso é interessante, né? E vejo que essas pequenas dores dão para ser curadas, né? Igual nós estamos falando, né? É isso aí. E, cara, como é que foi para conseguir os primeiros clientes aí, quando você começou a empreender? O que foi a dificuldade em conquistar cliente? Como é que você foi atrás de cliente? Porque eu acho que esse é um problema que todo mundo sofre, né? Beleza, eu tenho um produto aqui, eu tenho um serviço que eu quero fazer, mas para quem que eu vou vender esse negócio aqui, né? Que essa é uma questão. Sim, hoje o pessoal ainda fica muito falando, você precisa ter um Instagram, precisa ter um bom LinkedIn, eu preciso já ter um site. Eu sou uma empresa de tecnologia e eu falo que meu site é ruim, né? Eu acabo entregando muito mais valor para os meus clientes, que tem uma tecnologia avançada que eles utilizam e eu não tenho um bom site, eu não tenho, né, uma boa plataforma e parece que estamos trabalhando para isso, né? Mas assim, como que eu busquei o cliente, né? Eu busco indo de porta em porta. Eu sou mais um vendedor de door em door, né? Então eu vou atrás, converso, tento entender a dor, escuto o que tem para falar e aí eu dou a solução. E aí eu já peço para mandar, já vou mandar orçamento, assim, e já consigo criar a conexão indo pessoalmente. Legal. Então, realmente, eu pego um avião, vou no Rio de Janeiro para falar com o pessoal, pego um avião, vou em Belo Horizonte, igual eu fiz com o Paul, né? Com o da Flapper, então, tem a solução, vou ir. Posso ir no seu escritório semana que vem? Pode, vem aqui e vamos conversar. Então, e assim, e aí isso é uma das coisas, igual eu falei, se eu falasse que eu era piloto, muitas portas não estão fechadas para mim. Mas muitas iam falar, não, só mais um piloto quer vir aqui encher o saco, quer voar, piloto cheio, saco cheio de piloto. Cara, né, olha, eu entendo de aviação. Eu entendo de aviação, tenho minha formação em aviação, e eu sei te ajudar. Você quer ser ajudado? Posso te ajudar? Pode. Então, vem cá, vamos trabalhar. Eu lembro muito de uma frase do Samuel Klein no livro dele, né, de 2002, esse livro do Samuel Klein, né, que Samuel, fala assim que felicita
O Johnson Johnson. Na verdade, no livro cita o Johnson Johnson, que ele diz assim, se eu for procurar uma empresa para trabalhar, eu não vou lá entregar meu currículo, eu vou lá perguntar qual que é a dor que eu posso ajudar, qual que é a dor que eu posso curar. E aí, desde que eu li esse livro do Samuel Klein, com essa frase do John H. Johnson, eu busco isso, eu quero perguntar o que eu posso te ajudar, qual que é a dor que eu tenho, qual que é a dor que eu tenho que E as curar. portas se abrem, né? Muita gente tem medo, mas as portas se abrem. É claro que vai ter alguns nãos aí, mas é incrível o quanto que as pessoas estão abertas para realmente alguém que está querendo ajudar numa coisa que faz sentido, né? Uma das coisas que a gente fala bastante aqui na Lift, que eu falo com o pessoal da aviação o máximo que eu posso, é justamente isso, cara. Eu acho que é uma linha muito parecida aí que você falou, que muita gente busca essa questão de piloto buscar emprego de hangar em hangar, nunca funcionou, né? Ou funcionou muito pouco, ou funcionou há 30 anos atrás. Porque hoje as portas se fecham se você chegar lá, entregar seu currículo e falar que eu sou copiloto desempregado, tá aqui e tal. Né? Essa com certeza é uma forma péssima de fazer isso funcionar bem, né? Agora, se você... Eu vejo exatamente o que você falou aí. Se você for com a intenção de realmente ajudar, né? Eu vejo que o empreendedorismo está muito ligado com networking, está muito ligado ao sucesso na própria carreira depois, né? A pessoa não precisa desistir da aviação como piloto para ser empreendedor, né? Mas se ela chegar lá para achar uma solução como empreendedor, né, vestindo a camisa do empreendedor e não a do piloto, talvez seja mais fácil chegar nas pessoas que você quer chegar, né? E o resto vai vir por consequência depois, né? Acho que faz todo sentido. Assim, é muito mais fácil o empresário conversar com o empresário do que o empresário conversar com o empregado, né? Exatamente. Ele, para com o empresário, dono de um táxi aéreo, conversar com o piloto da ponta, ele tem um intermediário como eu, que sou recrutador, né? Existe uma barreira, né? Existe uma barreira, né? Então, assim, é isso, né? Os pilotos precisam ver isso, né? É igual eu sei por exemplo, uma oficina, quando eu comecei a voar, interessando em estar dentro de um cockpit, ganhar hora de voo, né? Isso durou um mês. Durou um mês para mim, eu não aguentei, falei, vou dedicar para minha empresa, vou dedicar, realmente eu tenho que ir para o meu mestrado, dedicar para pesquisas científicas, né? Então assim, né? E vale a pena, né? Hoje tem mais de 30 artigos científicos publicados, né? Então, assim, em vez de ficar, eu entrei numa oficina mecânica e perguntei, vocês têm um VUI? Posso voar? Posso ficar aqui? Me ofereceram canetar a hora. Falei, eu começo de carreira, canetar a hora, barriga verde na aviação, né? Eu não vou, né? Então, assim, e aí vem essa coisa na partir do momento que eu cheguei lá como piloto, eu fui extremamente mal recebido. Mas no momento que eu cheguei na mesma oficina, 5 anos depois como empresário, e eles lembravam da minha cara, eu fechei negócio, né? Eu consegui mostrar, né? Então, assim, a gente chegando com outra perspectiva, para eles muda a recepção, né? Exatamente. Eu acho que isso faz todo sentido. E isso em qualquer escala, né? Eu senti isso em época de aeroclube, quando eu fazia o PC, eu vi aquela fila ali de instrutor de voo, né, cara? Aquele é um problema na carreira de piloto hoje, porque além de passar você não está pensando na seleção de piloto lá na linha aérea, você tem que pensar antes na de instrutor de voo para você conseguir entrar na instrução para depois entrar, né, acumular a hora para depois ir para a linha e tal. Então começa a ficar tão distante as etapas, né? Mas nessa época eu fui prestar um serviço de consultoria para o Aeroclube de Goiás aqui. Em consultoria em marketing, né, que era a minha expertise. E aí as portas se abriram muito rápido para esse ponto, né? Então eu consegui ter contatos muito bons, né? Tive proximidade muito grande com todo mundo que era da diretoria, o presidente, todo mundo. E aquilo desenvolveu o meu networking, né? Se eu tivesse chegado como mais um piloto comercial ali tentando a colocação de instrutor,
com certeza teria demorado muito mais e provavelmente eu não teria conseguido nem conversar com as pessoas, né, que precisavam. Então, além de ter sido uma renda extra para mim naquele momento, né, que me ajudou a pagar, inclusive, as próprias horas de voo que eu fiz lá, foi o que me abriu as portas, né? Eu vejo que isso, às vezes, o pessoal vê que é muito distante, mas isso acontece desde o aeroclube até a própria linha aérea também, né? Então, acho que essa visão de empreendedorismo e chegar como empresário para conversar com alguém é uma coisa que muita gente ainda tem que aprender para conseguir se sacar bem na aviação, né? Sim, com certeza. E é isso de olhar para fora do cockpit, né? O importante é você estar olhando para fora do cockpit procurando oportunidades. Essa dimensão, ela é importante você ter por exemplo, uma carreira de piloto pode ser interrompida a qualquer momento, você perdendo o CMA, né? E aí você ao perder o CMA, você vai ter um seguro sobre perda de CMA? Se não tiver, procure a Segop, né? .com.br. Então, assim, pensando nisso, você sempre tem que estar procurando pensar fora do cockpit, buscar essas oportunidades, criar bom networking, que a aviação é isso ainda, né? Mesmo eu buscando inovar com a Find My Crew para diminuir também essa questão das indicações, ter um processo seletivo mais sério, nós vemos que isso existe e que é uma cultura difícil de vencer. Então, vamos mudando isso aos poucos, vamos gerenciando isso aos poucos, e a cultura vai mudar, né? A quantidade de pessoas no mundo é muito grande. Para um talento que está em Goiânia, ele pode ser interessante no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a tecnologia ajuda a fazer essa ponte e nós estamos ajudando com essa ponte, né? E isso vai parar essa questão da sindicação, né? Essa questão pode ser, é uma cultura a se vencer, né? Tem até uma das perguntas aqui que é: um piloto com currículo baseado em cursos de gerenciamento, entre outros, né, que não seja da parte técnica só de pilotagem, se destaca melhor entre outros currículos para a vaga de piloto? O que você pensa? Destaca. Eu falo que um piloto ele tem que saber fazer a navegação aérea de qualquer jeito. Então, assim, se você tiver o curso de gestão, vamos citar um exemplo, se você está voando 91, né, o RBAC 91. Se você sabe gerenciar um avião, o seu currículo vai estar destacado para quem vai te contratar. Porque ele não quer ter a dor de cabeça do patrão ter que correr atrás de uma outra empresa, por exemplo, para fazer a administração dos documentos do avião. Né? Se ele já paga para você um salário de piloto aí vamos chutar, um Phenom 100 que ganha 16 mil reais, ele vai querer que você faça esse serviço. Porque o que adianta ele pagar o seu 16 mil e mais 4 mil reais para uma outra empresa fazer um serviço que você poderia estar fazendo? Exatamente. E você enxerga isso para táxi aéreo e linha aérea também? O que é a sua visão disso aí? Eu, para linha aérea, eu não enxergo isso, tá? Eu enxergo que quem está dentro de uma linha aérea, ele realmente divide as funcionalidades. Você pode ser formado em aviação civil e estar trabalhando com revenue management. Você pode ser formado em aviação civil e estar trabalhando como gerente operacional de aeroporto. Então, mas se você coloca para um currículo para uma vaga de gerente operacional de aeroporto que você é piloto comercial, o recrutador automaticamente vai te excluir, né? Porque ele vai falar, ele tem outras pretensões, ele não quer ficar aqui na empresa a longo prazo, logo ele vai sair. Então, essa informação do ser piloto já é captada naquele momento e você automaticamente é excluído do processo. Tem que entender quais vagas são, porque muita gente usa isso como ponte, né? Entrar na linha aérea em alguma função que não seja de piloto para poder fazer essa ponte. Algumas empresas aceitam bem isso, tanto que existe seleção interna, né? Mas não é para todas as vagas que estão disponíveis, né? A própria, para comissário mesmo, a gente entende e tem visto que cada vez menos isso aí é uma coisa interessante. As empresas não querem que o cara que participe do processo de comissário seja piloto, né? Porque ela já entende que ele está usando como trampolim. Outras vagas, como atendente de
de aeroporto ali, de check-in e tudo, são vagas com plano de carreira talvez um pouco diferente, que isso talvez seja indiferente, né? E pode ser uma oportunidade, mas tem que entender isso, né? Tem que entender isso, né? Assim, por exemplo, quem que é meu público, né? Eu tenho uma imagem e eu tenho que mostrar para o meu público o que ele quer ver, né? Então assim, eu sugiro para quem vai mandar um currículo para entrar numa empresa aérea como despachante, que é piloto, né? Tira essa informação do seu currículo, coloca suas habilidades de gerenciamento, né? Eu Cursos vejo da que, Lyft, né? como eu falei, né, 40% dos currículos que eu recebo tem coisa da Lyft, e eu valorizo, né? Então, assim, coloca essas habilidades que vocês estão adquirindo na Lyft, e então se aplique lá para a vaga. Depois que você está lá dentro, quer ser piloto, aí você fala, oi, olha só, eu também sou piloto. Aqui, ó. Espera você ter passado os 3 meses lá de experiência profissional, né? E aí você conta que você é piloto, senão vai pegar mal. Ser piloto, às vezes é feio falar que é piloto, né? Mas é uma dica importante. Eu acho que muita gente tem uma linha tênue aí que o pessoal tem que entender, né? E para cada caso é um caso, né? E a gente também, até puxando esse assunto aí, a gente aqui na Lyft está desenvolvendo agora, inclusive, uma das nossas linhas aqui é de lançar mais cursos nas áreas não técnicas de pilotagem, né? A gente está com um foco legal também, né? Claro, a gente tem duas frentes aí, mas a gente vai lançar muita coisa para despachante operacional de voo, né? Tanto para quem quer isso para o táxi aéreo, né? Ou para a linha aérea, mas cursos para a pessoa realmente se capacitar nisso, de gerenciamento, de gestão financeira, de vários outros temas que a gente explorou um pouco, mas a gente acabou no último ano aí explorando muito mais a questão técnica, carta Jepsen, IFR e tudo, mas que a gente vai retomar também essa questão de gerenciamento, porque a gente vê que é importante, né? Dá uma Isso visão, é muito muda, né? interessante. É uma habilidade a mais, é uma coisa que faz ele diferenciar mesmo na carreira, né? Seja como piloto ou não, né? Seja como piloto ou não. Isso são habilidades importantes, não tem dúvida. É uma coisa que eu falo por exemplo, alguém que chega com uma função administrativa para ajudar no controle operacional. Bom, você não sabe Excel? Você tem 25 anos de idade e não sabe Excel até hoje. Não, mas não foi o meu foco. No seu computador tem Excel, não tem, meu filho? Tem, você usa o Word. Não é possível que você não use o Word. Mas se não sabe Excel até hoje, Faz são, planilha no Word, né? faz planilha no Word. Sabe? São coisas básicas, sabe? É igual mexer no Instagram. Sabendo É. mexer no Excel tem que ser igual mexer no Instagram. Não dá para diferenciar. Hoje, isso, para você colocar no seu currículo que você tem Excel avançado, eu não considero, não. Porque eu já vejo que a pessoa já tem que saber isso. É. Sabe? Eu quero ver mais coisas. É um básico, né? Já se tornou É um básico. É o ICAO básico. 4, né? Então, assim, já é um básico. Eu não quero mais saber se você tem inglês avançado. Não, eu quero saber se você tem a carteira de CAL, mas se você colocar que tem inglês avançado, eu não me importo, não. Você tem que saber isso. O mundo é globalizado. Se você não tiver inglês avançado, É. sabe, você está fora do mercado. Ô, Né? Reinaldo, quais outras habilidades, assim, o que que você enxerga que o pessoal que está assistindo a gente aí, que na maioria são pilotos, né, e que querem buscar, tanto agora nesse momento de crise aí, que eles querem buscar destacar na aviação como pilotos, né, claro. Então, você como recrutador aí, como empreendedor da área de recrutamento também, o que que você enxerga como habilidade que ele poderia desenvolver para se diferenciar? E também como empreendedor, o cara que é piloto e quer mudar para a área de empreendedorismo, ou quer tornar isso uma atividade paralela, o que que você acha que ele tem que desenvolver de novo, de habilidade nova aí para ele conseguir se dar bem? Primeiro, competências emocionais, tá? Buscar entender a resiliência, entender que ele vai receber vários nãos por dia, tá? Eu acho que a primeira coisa são capacidades emocionais.
Depois ele vai ter que buscar, dependendo de capacidade de venda, tá? Eu acho que oratória e capacidade de venda, você não precisa nascer, eu acho que ninguém nasce com isso, tá? Você não nasce já com o bichinho do empreendedorismo lá dentro, da mesma forma que você não nasce lá com um aerococcus, né? Você adquire isso e vai ganhando capacidades para isso. Então, a habilidade oratória eu acho extremamente importante. E aí vamos desenvolvendo as habilidades técnicas das funções que você pretende desempenhar. Se você é piloto, igual nós falamos de gerenciamento de aeronave, é algo fundamental. Gerenciamento financeiro, igual você disse também, é fundamental. E para quem é piloto, ter cursos baseados em regulamentação. Tá? Ele entender de regulamentação, eu acho que é algo que ele precisa estar sempre buscando ler, entender sobre isso, e é algo que se alguém chegar para mim e falar que tem um curso de algo na área de regulamentação é muito bem visto. Por qualquer empresário hoje da área da aviação, isso é bem visto. Legal. Para quem é piloto e quer empreender, eu vejo que precisa, além dessas habilidades que eu falei, para um piloto normal, acho que um piloto normal precisa ter essa oratória, precisa se destacar, né? Mas para o piloto que ele quer se empreender, além de todas essas habilidades que eu disse, ele precisa saber que nem sempre ele vai estar na área da aviação. Ele pode ser um piloto e saber vender bolo. O que muitos pilotos fazem, que eu tenho vários amigos pilotos que fazem, que compram um relógio lá fora, chega aqui e vende o relógio. Logo ele abriu uma importadora e aí ele consegue ter uma importadora. Né? É um negócio muito bom, né? Então, assim, os pilotos conseguem estar trabalhando não só dentro da aviação, mas fora, né? Buscando essas oportunidades. Então, Exatamente. Eu assim, acho que, puxando um pouco do que você está falando, até para a gente separar uma coisa que eu acho importante, né? Empreender nesse momento de crise e empreender como uma questão de necessidade até, né? E eu acredito que é necessidade para qualquer piloto, já que a carreira é instável ao longo dela toda, independente de quantas horas de voo você tenha, do seu currículo, ela é uma carreira instável, né? Então, ter um plano B ou um plano paralelo seguindo junto uma segunda renda é sempre importante. Não precisa atuar dentro da aviação, né? Você pode inovar e criar soluções e criar renda fora da aviação também, né? o É que é uma coisa melhor, importante né? para a gente destacar. Em alguns pontos, é até melhor. O que a gente pega aqui muito é aproveitar o que você já conhece de aviação, porque você conhece mais do que muita gente que está tentando entrar aí na aviação, né? O Paul da Flapper é um cara que, se a gente for pensar no background dele, ele não é um cara da aviação, né? Ele é um estrangeiro, primeiro. Ele é um estrangeiro, né? Ele veio da Europa para o Brasil para empreender na aviação brasileira, né? Então, e não é piloto, não veio da aviação, ele veio do empreendedorismo. E Mas todos os sócios dele também, né? Todos os sócios dele são o Arthur, que é o CTO dele, também é um russo que está aqui no Brasil, empreendendo na área. Então, assim, é isso, né? tem gente vindo de fora que não conhece tanto de aviação, empreendendo aqui, criando coisa aqui, né? Se a gente usar o nosso potencial que a gente conhece do Brasil, do mercado brasileiro, das oportunidades e com o que a gente conhece de aviação, né, juntar isso, a gente tem uma vantagem competitiva muito legal, né? Mas é claro que existe essa outra oportunidade, né? Investir fora da aviação também é um caminho, até por questão de segurança, né? Quando o mercado cai, você tem o outro ali, né? Então também é uma decisão a ser tomada, né? Igual bolsa de valores, né? Nunca coloque só em fundos imobiliários, né? Quem colocou em fundos imobiliários agora, né, e tiver só questão de shopping center, se deu mal, né? Mas quem tem fundo imobiliário de shopping center e colocou em hospitais, ok, né? Você conseguiu Balanceou, equilibrar a sua carteira, né? Então, exatamente. isso é importante ter, né? Essa renda também fora da aviação. Teve uma pergunta aqui que é sobre o currículo, se a pessoa
vale a pena ela fazer um currículo para cada área que ela vai atuar, por exemplo, um currículo para piloto e outro currículo para uma outra área, com certeza, né? Vale. Mas o que você tem para falar aí sobre isso? Eu, por exemplo, eu já vi, assim, eu já tive, eu já tive, já tive 5 currículos, né? Assim, se eu precisar empreender, às vezes eu faço alguma coisa ainda na área de televisão, que é uma área que eu gosto, né? Sou apaixonado por essa área de produção televisiva. Então eu tenho para mostrar, eu consigo desenvolver essa peça publicitária aqui para você. Então, assim, eu tenho para isso. Eu consigo, onde que eu escondo toda a minha área de piloto. Ele não precisa saber que eu tenho doutorado, não precisa saber que eu, né, o mestrado, o curso de ciências aeronáuticas. Tem né, assim, na época eu tinha um currículo assim, vou mandar para a Azul, tá aqui um para a Azul, tem um para a Latam. Então, assim, tem uma para a Lufthansa, por exemplo, para a Lufthansa é um caso legal, porque a Lufthansa Consulting, ela tem clientes no mundo inteiro e nós participamos dos processos de consultoria no mundo inteiro com ela, né? Então, por exemplo, tem um curso, né, está acontecendo uma consultoria na Argentina. E aí, essa consultoria lá é sobre como que eu vou otimizar o handling lá do aeroporto, desse processo de handling. Precisa ter uma estruturação de custo, precisa ter uma estruturação da operação. Eles têm problema com perca de bagagem. Legal. Então, aqui, ó, vou mandar um currículo, o meu currículo, para eles falando da minha parte sobre otimização de redes, que é uma capacidade que eu aprendi lá na UNB, né? Vou mandar sobre logística que eu aprendi no IME. Então, eu coloco essas ferramentas dentro desse currículo e mando para essa consultoria específica. Então, aí a mesma coisa das pessoas que são do meu time que vão lá para a Lufthansa, nessas consultorias, para cada consultoria é um currículo. Então, vai ter uma consultoria, agora teve no México, sobre Revenue Management. Então, eu mandei para o pessoal do México lá, voltado para a minha área de econometria que eu aprendi no mestrado. Então, eu coloquei meus artigos científicos, coloquei em pesquisa, assim, né? Mandei com o meu currículo com os artigos científicos. Legal. Tem que saber vender, né? Você tem que saber vender sua imagem também, né? Não adianta você Pra, vender uma coisa que não é o que a pessoa está querendo, né? para cada problema é um currículo diferente, para cada sistema é um currículo diferente. Então, vale a pena, com certeza, ter isso. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui para a gente ir direcionando aqui mais para o final. Reinaldo, com a sua experiência e visão que tem do futuro, o que imagina que pode mudar efetivamente na aviação pós-pandemia? Como utilização de máscaras a bordo, por exemplo. Eu vejo que, fazendo esse exercício de futurologia, né? Eu estou assistindo muito essas lives dos CEOs das empresas aéreas, né? Eu tenho esse contato direto com a presidente da Lufthansa Sul América, né, a Liege Emirates, e eu vejo que eles estão desanimados, né? Eu tenho uma visão um pouco otimista sobre isso. Eu vejo que, por força de regulamentação, irá mudar o mercado, por exemplo, com uma redução do número de assentos a bordo, mas as empresas aéreas hoje no Brasil conseguem ter uma elasticidade boa. Então, eu não vejo que eles vão perder a quantidade de passageiros, tá? Eu vejo que eles vão estar até colocando, no primeiro momento, menos aviões para circular. Teremos um segundo momento em que vai ter um aumento da frota e teremos um terceiro momento que vai ser uma estabilidade do mercado. E aí, para o mercado voltar a crescer, ninguém consegue hoje, com uma base estatística muito boa, verificar isso, tá? Porque se nós pegarmos um mercado de 11 de setembro, nós tivemos essa paralisação com a volta gradual e uma estabilização que veio até 2008.
E aí, em 2008, teve a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, né? Quando nós tivemos toda essa bolha estourando nos Estados Unidos, a crise mundial que se perdurou até 2012, 2014, né? Alguns falam que foi encerrado em 2014. Então, assim, eu vejo que vai ter essa estabilização. Então, sobre a parte econômica que nós conhecemos hoje das companhias aéreas, isso vai acontecer. E com uma penetração da aviação regional, que finalmente está chegando no Brasil, né? A aviação regional ela vai ter esse aumento importante, e eu tenho certeza que, por exemplo, empresas como a Flapper vão estar participando dessa descentralização do transporte aéreo por meio da aviação regional, e que quando a aviação regional tiver suficiente descentralizada, que o mercado estiver acostumando com isso, chegarão os aviões elétricos para mudar tudo. Tá? E aí isso deve estar vindo por volta de 2040, que nós vamos ter esses aviões elétricos, essas aeronaves que, por força de regulamentação, vão poder operar sem pilotos, ou com um piloto operando de um prédio do arranha-céu lá da Avenida Paulista, mas que o avião vai estar em Manaus e vai ter um piloto lá na Avenida Paulista, né, operando esse tipo de equipamento. Mas vai ser alguém só para caso de emergência, porque o avião vai conseguir, né, esse avião elétrico vai conseguir desempenhar seu papel sozinho, né? Então, o papel do humano vai ser só para gerenciar aquele processo em caso de emergência, igual hoje nós vemos no Airbus, por exemplo, né? Então, nos helicópteros, nesses aviões elétricos, a gente vai ter né, eu vejo que nós teremos esse tipo de posição. Muito legal. Eu acho que Mas uma das coisas... Opa, desculpa, só para aproveitar a sua fala aí, uma das coisas que eu acho interessante, que eu tenho visto muita gente falar sobre isso, que o momento de crise, como a gente está passando, né, como o mundo já passou várias vezes por crises e guerras, né, uma das funções disso no final é encurtar um pouco a distância com o futuro, né? Então às vezes a gente via algumas coisas, como os drones para aplicação, como, sei lá, algumas soluções tecnológicas até em aeroportos, né? De scan, tem tanta coisa por aí que era para daqui 5, 10 anos e agora vai ter que ser agora, né? A operação mais enxuta, o check-in sem interação com o ser humano, por exemplo, que ainda é uma realidade grande no Brasil, apesar de a gente ter os totens de check-in, né? Mas ainda tem isso. Você imaginar que isso agora, na situação do Covid, vai forçar que isso seja uma coisa muito mais, talvez até obrigatória, né? Para não ter contato humano, você ter contato só com um robô ali na hora de check-in, né? É uma tecnologia que já existia e tal, mas com certeza essa crise vem para puxar essa tecnologia para a realidade atual, né? Vai acelerar o futuro, né? Até o que a Gol, né? A Gol, no final do ano passado, quando as operações dela estavam sendo lá no Galeão, por causa da reforma que estava tendo no Santos Dumont, eles verificaram que eles fizeram o próprio check-in de entrada no avião, né? O próprio procedimento para você poder entrar no lado do ar, né? Entrar na aeronave, não precisava mais ter o agente aeroportuário lá checando a passagem, né? Você já tinha um leitor QR Code no aplicativo da Gol e ou o selfie, né, do aplicativo da Gol, você chegava no portão de embarque ou você tirava uma foto sua ou mostrava o QR Code e você embarcava, sem o agente aeroportuário ali, né? E aí, na hora que você chega no avião, é que a comissária vai fazer aquela verificação, né? Se você está bêbado ou não, se tem condição de embarcar realmente ou não. Mas ali a Gol já excluiu a posição, né? Ele excluiu totalmente a posição do agente aeroportuário ali, né? Acho que e agora, com certeza, isso tudo vai ser acelerado muito, né? Agora isso será acelerado, com certeza. Legal, muito bom. Eu acho que agora a gente a gente já tem quase 2 horas aí. Foi muito legal, acho que para mim foi muito bom a sua visão. Acho que muita gente está elogiando também, gostou bastante. Se tiver mais perguntas aí, podem fazer para a gente chegar já aqui mais para o fim, né?
E só lembrando, enquanto o pessoal aí se prepara, faz alguma pergunta, lembrando que na próxima semana a gente vai ter esse encontro de novo com o Paul, da Flapper, né, o CEO da Flapper, que é um cara que você conhece, né, Reinaldo? É um cara extremamente competente no empreendedorismo também, né? Saiu Forbes 30 Under 30 na Europa, o cara tem todo um currículo, né? Foi diretor de marketing da Easy Taxi e tudo. Acho que a gente vai conectar bem essa sua palestra aqui com a palestra dele, né? A gente vai puxar muita coisa para lá, ver uma visão dele também, que é uma visão mais da aviação executiva ali, né? De empreendedorismo sofrido, né? Que teve que empreender com o dinheiro dos outros também, né? Que eu acho que uma das grandes dificuldades aí do empreendedorismo que muita gente tem é a questão financeira, né? Como que eu vou arrancar, de onde eu vou tirar dinheiro para poder criar uma empresa, né? No momento de crise, então. Né? Mas existem muitas oportunidades, né? Você pode trabalhar com o dinheiro dos outros, tem muita gente querendo investir agora. A Bolsa de Valores está uma loucura, né? A renda fixa não existe mais. Então, tem muita gente com dinheiro querendo investir e está disposto a investir com risco em startup, gente que já é anjo, já é venture capital e vai investir. Então, a gente vai ter uma visão geral disso aí. Vai ser quarta-feira, a próxima quarta, às 8 horas, né? E só para lembrar também uma coisa, que algumas lives dessas que a gente vai fazer vão ser como essa, né? Que a gente falou um pouco a gente trouxe mais experiência, né? Do Reinaldo aqui, que foi muito legal, conhecimento de mercado. E a gente vai ter outras lives que vão ser mais técnicas, né? Que a gente vai abordar, vai ser uma aula mesmo sobre passo a passo de várias áreas do empreendedorismo ali, de como criar o primeiro produto, de como colocar no mercado, enfim, vão ser coisas mais técnicas, né? Então, umas vão ser mais experiência, outras mais técnicas. E eu acho que vai ser legal se vocês tiverem feedback aí, quem está assistindo, manda para a gente poder ir otimizando o próprio programa com o tempo aí. E queria te agradecer, Reinaldo, pela participação, cara, foi muito legal. Sua história é muito legal aí, o que você faz pela aviação é muito interessante. E a gente veio do mesmo lugar aqui, né, da mesma formação aqui em Goiânia, então é muito legal também, né? Eu acho que foi muito proveitoso aqui. Para mim foi muito bom, aprendi muita coisa. Muito obrigado. Se tiver mais coisas para falar, fica à vontade. E o pessoal está agradecendo aqui bastante. Eu vou ver se tem outras perguntas aqui, mas a palavra está contigo. Não, acho que é isso. Foi um prazer estar aqui, Daniel, falando com você. Né, somos aí da mesma casa e o projeto da Lift é um projeto que eu admiro bastante. Eu realmente vejo que está fazendo a diferença dentro do currículo desse pessoal, porque eu recebo esses currículos e vejo, e eu realmente dou essa preferência para quem está buscando se aperfeiçoar, né? Não só quem faz os caminhos tradicionais, mas quem quer se aperfeiçoar, é alguém que eu respeito, é alguém que eu quero buscar para que as empresas que eu atendo, essas pessoas estejam bem. Então é isso, pensar que nós sempre temos que estar buscando o limite e extrapolar esse limite, né? Se a gente for lembrar do cálculo de limite matemático, a gente sempre tem que estar buscando esse limite e estar passando desse limite, né? Legal. Então, né, nunca, não derive, né? Busque esse limite que você vai conseguir se sobressair. Eu vejo que hoje no mundo nós temos concorrência para tudo. Mas se você consegue fazer um pouco a mais que seja, você já está algum diferenciado, né? Enquanto você está perdendo tempo assistindo a Netflix, tem alguém que está assistindo cursos como o da Lyft, né? E essa pessoa vai sair na frente com certeza. Muito legal, cara. Muito obrigado. Para quem está assistindo a gente aí, 9 da noite aí também fazendo aula ao vivo, parabéns aí, né? Com certeza eles estão nesse grupo diferencial aí. E muito legal, algumas pessoas aqui estão elogiando, algumas outras perguntas. Como a gente está acabando o tempo aqui, eu vou
as perguntas que tiverem aqui que eu puder te passar, Reinaldo, tá? Aí a gente fala individualmente com o pessoal, e quem tiver também pode mandar outras perguntas lá no contato@liftaviation.com.br, no e-mail ou rede social também, no Instagram da Lift, algum lugar, qualquer lugar que tenha contato com a gente aí, a gente consegue fazer essa ponte aí com o Reinaldo. Quem tiver precisando de seguro aeronáutico ou qualquer consultoria na área, tem muito serviço aí que você presta, né, cara? Eu acho que é muito legal também para fazer parceria, né, para as pessoas que estão começando aí, para conseguir uma parceria, impulsionar aí o negócio, ou terceirizar alguma área do negócio com vocês aí também, com certeza é bem legal, né? Será bem-vindo e vamos buscar curar essa dor que você tiver desse lado. Ótimo, cara. Muito obrigado, então. Valeu demais pela participação aí, e a gente fica na escuta, beleza? Obrigado, Daniel. Até mais. Abração.